Organização Social na Antiga Mesopotâmia, Direito e Sociedade, professora Ieda Vênia. Um dos pontos mais interessantes das civilizações da Antiga Mesopotâmia é o fato de que foi nessa região e no período que estamos estudando que pela primeira vez surgiram as cidades. E, portanto, grupos humanos cada vez mais numerosos foram obrigados a compartilhar um território comum e a organizar-se para conviver. Essa organização não surgiu de forma espontânea nem livre de conflitos. Muito pelo contrário, as lutas entre os diversos grupos tiveram como resultado uma cristalização, mesmo que provisória, de certas relações de poder. Relações estas que se plasmaram em formas culturais e institucionais, como no direito, na religião, na literatura, isto é, no modo de ver e compreender o mundo. Portanto, abordamos aqui essas criações humanas, não como elementos separados da esfera social, mas como um processo central na conformação das sociedades, um espaço de luta social e política. A importância conferida ao direito foi uma importante característica da civilização mesopotâmica, que nos 3 milênios em que se desenvolveu, criou os mais antigos códigos legais conhecidos. Ur-Nammu, 2100 a.C., Lipt-Ishtar, 1930 a.C., as leis de Esnuma, 1800 a.C., e o Código de Hammurabi, 1750 a.C. Direito como formação de uma ordem social, o Código de Hammurabi. Mais uma vez, a escassez de fontes e a estratégia de abordagem fazem com que devamos concentrar-nos num dos documentos jurídicos melhor conhecidos da antiga Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, que leva o nome do governante que expandiu e consolidou o Império Paleo-Babilônico em 1750 a.C., aproximadamente. O Código de Hammurabi obedeceu ao desejo de um governante de uniformizar, do ponto de vista da ordem jurídica, um vasto império no momento de consolidação. O código estava dividido em 3 partes: um prólogo, um conjunto de leis e um epílogo. O código divide a sociedade babilônica em 3 grupos. O primeiro grupo, Avilum, refere-se aos homens livres que constituem um grupo majoritário. Entre eles eram recrutados os sacerdotes, os funcionários, os escribas, os militares, entre outros. Esse grupo também incluía os simples campesinos. O segundo grupo se refere aos escravos, Vardum, para o masculino, e Antum, feminino. Era a camada minoritária da população. Estes não parecem ter ocupado um lugar de importância na sociedade babilônica. Os escravos, mesmo podendo ser comprados, vendidos e marcados, não eram considerados como coisas e possuíam certos direitos, como desposar uma mulher livre, possuir bens ou iniciar uma ação na justiça. E o terceiro grupo, Muskenum, parecem conformar uma camada da população babilônica situada entre os homens livres e os escravos, com uma forte dependência do palácio. Esses diferentes grupos tinham deveres, direitos e privilégios diferenciados. Nessa imagem podemos acompanhar a estrutura social mesopotâmica. No topo da pirâmide, a aristocracia, que se refere à camada social mais privilegiada, o rei, sua família, nobres, sacerdotes e chefes militares. No meio da pirâmide, os cidadãos comuns, fiscais, escribas, comerciantes, artesãos, criadores de gado e camponeses, soldados. Essas classes sociais em destaque representam, né, o maior grupo, né, social da Mesopotâmia. E na base da pirâmide, prisioneiros de guerra, né, ou pessoas livres que haviam perdido a liberdade por não pagar suas dívidas, que formam a classe dos escravos. Não devemos esquecer, porém, que o quadro da organização social que permite inferir o código está incompleto, já que só mencionam aquelas categorias que possuíam uma situação jurídica definida pela lei. Outros grupos da população não tinham um estatuto jurídico definido. Referimos-nos aos prisioneiros de guerra, Aziru, e aos deportados, que eram verdadeiros escravos obrigados à prestação de serviços ao Estado sem receber nenhuma compensação. Kátia Poser propõe-se a traçar um panorama histórico do exercício do direito, de seu funcionamento e seus principais atores.
Utiliza para tal trechos de fontes primárias inéditas em língua portuguesa, as quais abrangem documentos que relatam a prática cotidiana da justiça. Destaca ainda que a definição do direito e o exercício da justiça na Mesopotâmia são os aspectos mais bem documentados na abundante literatura cuneiforme descoberta nos sítios arqueológicos do Oriente Próximo a partir da segunda metade do século XIX. O argumento de Katia Poser é que as jurisdições locais ligadas às autoridades centrais não perderam sua independência decisória frente ao poder do rei, mesmo durante os períodos de forte centralização política, como o do Império Paleo-Babilônico. Essa autonomia local vem a confirmar o gigantismo que esses impérios alcançaram a partir do primeiro milênio antes de Cristo. As fontes confirmam a existência da função de juiz, chamada em sumério de Diku, e em acádio de Danyanu. Eram homens letrados, formados na escola de escribas, sendo que em Nippur havia um centro de especialização de juristas. Todavia, o exercício da justiça não era monopólio dos juízes. Os chefes de família tinham autoridade para julgar seus dependentes, tanto em questões de direito civil como de direito penal, sem, contudo, dispor de direito de vida e morte sobre tais pessoas. Havia ainda o Conselho de Anciãos, Sibutum em acádio, cujo papel tornou-se bastante conhecido através da documentação proveniente da cidade de Mari e por meio do texto bíblico. Eles podiam intervir em disputas de direito público e privado. Os oficiais administrativos também, por sua vez, recebiam atribuições judiciárias além de suas funções principais. O governador de uma província, por exemplo, era demandado a intervir em litígios importantes que acontecessem dentro de sua circunscrição geográfica. No epílogo do Código de Hammurabi, encontra-se a seguinte afirmação para justificar a existência do direito: para que o forte não oprima o fraco, para fazer justiça ao órfão e à viúva, para proclamar o direito do país em Babel, para proclamar as leis do país, para fazer direito aos oprimidos, escrevi minhas preciosas palavras em minha estela e coloquei-a diante de minha estátua de Rei da Justiça.